Olá, pessoal. Esse é o vídeo 14 e esse vídeo 14 eu vou gravar ele em duas partes, porque ele vai ficar muito extenso e aí fica muito cansativo também. Então, eu vou fazer a parte 14A e a parte 14B. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar desse mundo humano dos orixás. Pierre Werder, Oriki Orixá, tem uma frase, um texto, que diz assim: eu saúdo Olodumaré, que é o Deus maior. Eu saúdo Orumilá, o meu pai, Agbon Merigum. Saúdo os 401 Irum Molê, os orixás. Saúdo o primeiro homem criado na terra e o último deles a ser criado. Saúdo os 4 pontos cardeais. Saúdo a terra, saúdo o dia que amanhece e saúdo a noite que vem. Então vamos lá. A relação direta e religiosa com o orixá, no caso dos adeptos do candomblé, inicia-se ou com o conhecimento e a simpatia pela religião, ou é devido a infortúnios que uma pessoa esteja passando, geralmente um sofrimento físico ou psicológico. Ainda há os que se aproximam desta religião em busca de solução de problemas de ordem financeira ou por tradição familiar. Muitos não passam pelo processo de iniciação, ficando como simpatizantes da religião. Porém, alguns têm o caminho no santo, e estes deverão iniciar-se. Segundo Mãe Estela, quem vai revelar a necessidade de iniciação é o próprio orixá da pessoa, via o jogo de búzios. Como já foi mencionado, um dos primeiros passos para a iniciação é a feitura do bori, ou dar de comer a cabeça, que tem por finalidade o fortalecimento da personalidade individual do iniciado. E nessa cerimônia está o primeiro passo para que o ego pessoal entre em contato com o elemento simbólico coletivo. Com esse contato é evidenciado, na maioria das vezes, pela possessão, que é o primeiro cuidado que se toma e é justamente o fortalecimento do ego, enquanto estrutura consciente e individual. Katia Tori afirma que a finalidade do bori é, abre aspas, fortificar o espírito do crente para suportar repetidas possessões. Fecha aspas. Bem, sabemos que na prática terapêutica, quando a consciência é invadida por uma série de símbolos, principalmente advindos do inconsciente coletivo, a segurança e equilíbrio do ego são ameaçados. Isso se dá devido ao fato de que esses conteúdos são estranhos à consciência e que, na nossa cultura, muitas vezes, não encontram via de expressão e significação. Já no processo de feitura do bori, o mapa de realidade próprio das raízes culturais do candomblé é oferecido ao ego do iniciante, que se apropria dele e passa a estruturar um arcabouço conceitual e comportamental de expressão mítica de imagem simbólica. Este mapa de realidade fornece sentido e significado às experiências místicas que serão vivenciadas pelo indivíduo a partir de então. Dependendo do meio cultural, os mapas de realidade mudam, porém, ainda cumprem a sua função de fornecer o veículo da expressão cultural para a vivência arquetípica. Mãe Estela comenta que o bori é, abre aspas, uma cerimônia de grande significado litúrgico. Quanto mais pessoas houver para a louvação de nossa cabeça, tanto melhor. Fecha aspas. Do ponto de vista psicológico, nesse ato, é muito importante a participação coletiva,
para que a sustentação do ego seja feita pela comunidade participando e apoiando nessa construção das pontes, digamos assim, de ligação com este universo mítico. Para que este novo mapa de realidade ele seja bem assimilado pelo neófito, se faz necessário um processo de socialização. Então, neste tempo, antes da feitura do santo, o aspirante é chamado de Abiyan e participa do Ilê Axé, que é a casa do Axé, como aprendiz. É Mãe Estela que afirma, abre aspas, é o período de experiência. Pode refletir sobre a responsabilidade do filho de santo de maneira acurada. Vai conhecendo o Egber, pensando sobre a hierarquia. Vai vivenciando o dia a dia do axé. E deve observar o comportamento dos mais velhos, falar pouco e abrir mais os ouvidos. Fecha aspas. É temerária a iniciação imediata de pessoas completamente neófitas sobre a complicada hierarquia do mundo dos candomblés. Daí os erros e arrependimentos e depois também as acusações. A iniciação completa envolve 7 anos de obrigação, ritos de confirmação de iniciação, e a cada ano que se procede uma obrigação, há um avanço na hierarquia do candomblé, em que o filho de santo adquire mais status e responsabilidade dentro do Ilê. Ritos de iniciação são comuns em quase todas as manifestações religiosas, principalmente tratando-se de religiões antigas e tribais. Além disso, estes riscos eles acabam envolvendo um certo risco calculado, ou talvez não, né? De danos físicos ou até psíquicos ao iniciado. Comentando sua estada em Ravenna, nos idos de 1913, o Dr. Carl Gustav Jung relata uma visita ao batistério dos ortodoxos, onde, observando um mosaico onde se via Cristo segurando Pedro, quando este submergia no mar da Galileia, ele teceu comentários sobre o rito original do batismo. Disse ele, abre aspas, discutíamos, principalmente sobre a espantosa concepção do batismo, iniciações comportando real perigo de morte. Em tais iniciações, era muitas vezes necessário que a vida fosse posta em risco, o que exprimia a ideia arquetípica da morte e do renascimento. Assim, na origem, o batismo consistia numa verdadeira imersão que evocasse, pelo menos, o perigo do afogamento. Palavras de Jung. Fecha aspas. No candomblé, o processo de iniciação tem início com o recolhimento do noviço na camarinha, esse é o nome dado, que é um aposento existente no Ilê Axé. É literalmente casa do poder ou casa de culto aos orixás, que tem a finalidade de separar o indivíduo do mundo externo e profano e, ao mesmo tempo, que oferecerá um local adequado para a feitura de rituais e para o aprendizado específico dos mistérios. O tempo varia de nação para nação e de casa para casa, mas geralmente encontramos 3, 7, 14 ou 21 dias. Todos esses caminhos de iniciação é orientado pela mãe ou pelo pai de santo, porém, quem acompanhará mais de perto o aprendizado do noviço será a mãe criadeira, ou aquela atendente mais próxima, digamos assim. Neste período de camarinha, são feitos cortes gradativos dos laços do ego com o mundo externo, induzindo-o para o mundo das imagens e conteúdos arquetípicos. O indivíduo fica isolado do mundo concreto, dedicando-se aos ensinamentos místicos, ao aprendizado das danças e cantos rituais. Além disso, uma série de procedimentos são evidenciados de forma a atingir
os objetivos de desligamento do mundo secular. Banhos rituais de água fria e ervas feitos na madrugada, uma determinada, digamos assim, uma alimentação específica de santo, quebrando hábitos alimentares, repouso em esteira no chão e etc. Ainda nesse período, é muito importante a atenção dada aos sonhos que são levados muito em conta. Muitos desses sonhos poderiam ser classificados como visões, pois a pessoa não os recorda como se estivesse ocorrido quando ela estava dormindo. Então, esses sonhos trazem respostas quanto às dúvidas sobre o orixá pessoal, o santo de cabeça, além de fornecerem, obviamente, imagens cheias de detalhes sobre os aspectos místicos deste orixá. Além disso, a imagem do orixá pode aparecer sob forma antropomórfica, bem como os sonhos apresentarem partes do ritual, recados ou advertências do orixá. É ainda comum a ocorrência de sonhos de natureza sexual, em que o novício se vê em relação sexual com outro filho de santo do mesmo sexo que o sonhador, e de mesmos até santos de cabeça. Os sonhos iniciáticos de Yaôs no tempo de Camarinha merecem um estudo à parte. Nesse ambiente austero e respeitoso, muito semelhante aos retiros espirituais dos eremitas e outros, os conteúdos inconscientes eles são ativados, eles são assimilados com o auxílio da mãe criadeira, que é a postura de sacerdotisa de iniciação nos mistérios que acompanha o Yaô durante todo o processo. Podemos construir várias analogias deste processo iniciático com aspectos de análises psicológicas, em que o terapeuta acompanha o cliente no confronto com os conteúdos do inconsciente e tendo no espaço terapêutico o seu T-. Podemos ainda correlacionar esta vivência com os mistérios de Eleusis, ou ainda com os ritos mitraístas, que, sem mencionar, digamos assim, o próprio batismo cristão ou o jejum de 40 dias de Jesus no deserto. Nesse tempo ocorre a morte simbólica do Yaô, para que ele renasça no dia a dia, ou na saída de Yaôs, ou saída de santo, ou barco de Yaôs. Pode ocorrer que mais de um Yaô seja recolhido à camarinha ao mesmo tempo, para a iniciação, o que não altera o caráter austero do processo. Pode-se reunir 4, 5, 6, o processo não vai mudar. Cada um com o seu orixá e cada um com o seu trabalho ali espiritual. O barco de Yaôs é a festa pública em que o Yaô, que esteve todo esse tempo recolhido à camarinha, aparecerá com vestes rituais próprias e em transe, para dançar e se apresentar à comunidade como o mais novo filho de santo da casa. O Yaô, ele é considerado como nascendo naquele instante para o orixá e para todos da casa de Axé. No entanto, quando um orixá é assentado, isto é, um Yaô passa a ter relação pessoal com o seu orixá de cabeça através dessa iniciação, este orixá passa a ter um nome próprio pessoal para aquele Yaô. Ele recebe um nome. Então, assim, teremos um nome genérico correspondente à imagem coletiva. Um segundo nome, definindo uma qualidade ou um atributo específico, a imagem mais diferenciada e próxima ao consciente. E um terceiro nome, que é secreto, que define o orixá pessoal e que corresponde ao símbolo estruturante. Nesse contexto, um dos pontos altos da festa de saída do Yaô é quando o orixá grita o seu Oruncó, ou seja, o seu nome próprio. E como já mencionado, este nome é secreto e será gritado pelo orixá uma única vez neste momento da festa.
Geralmente, não podemos entender qual seja o nome, porque ele é seguido de cantos, palmas e sons de atabaque. Então, de modo similar, os ciganos também mantêm seu verdadeiro nome em segredo. Somente o filho de santo e o seu respectivo pai ou mãe de santo é quem sabe. No Apocalipse de São João, lemos que será dado aos que forem salvos uma pedrinha com um novo nome. No Velho Testamento, quando se alterava um nome, alterava-se o destino. Além disso, é prática comum a alteração do nome original quando alguém entra para uma ordem religiosa ou uma sociedade iniciática. Entre os ciganos, o conhecimento do verdadeiro nome de alguém expõe essa pessoa à possibilidade de feitiços e pragas, que de outra forma não teriam endereço certo. A vida do Ilê oferece elementos de controle, não só ritual, mas social de relação do ego com esse mundo inconsciente. Um dos perigos que se enfrenta no processo de individuação é, digamos assim, o de o ego, digamos assim, identificar-se com o self, causando a inflação do primeiro. Aí o ego fica grande, né? Este fato comprometeria todo o processo de construção do eixo ego-self, homem-Deus, além de pôr em risco a integridade do ego. Um desses elementos de controle social é a disciplina e a dedicação exigidas nos trabalhos domésticos do Ilê. A atenção com os objetos, com as tarefas diárias de manutenção da casa, os trabalhos simples e humildes e a dedicação a eles impedem o ego do filho de santo de identificar-se com o orixá. Alguém pode ter como seu orixá o rei de Koso, o Bakoso. Porém, ele deve participar dos afazeres diários, como qualquer moral. Pode ser o rei que for, mas o trabalho diário será normal. Outro desses elementos é a hierarquia rígida das casas, em que os mais novos de santo devem reverência, obediência e atenção aos mais velhos. Em contrapartida, os mais velhos têm a obrigação de ensinar e cuidar dos mais novos. Esse sistema cria uma cadeia em que o mais sábio educa e protege o aprendiz. Mas um desses elementos pode encontrar nas regras rituais, como jejum e outras formas de dedicação ao orixá, além do vestuário específico, que automaticamente identificam a hierarquia de determinada pessoa no Ilê. Ainda é Mãe Estela que afirma, abre aspas, o orixá paira acima de qualquer mesquinharia. Existem vezes em que a Ialorixá quer seguir determinado caminho e não pode. Tem que retroceder, curvar-se à vontade do Supremo. Fecha aspas. Assim, o filho de santo sempre é lembrado que é humano, garantindo ao seu ego, ao seu eu sou, o seu devido lugar no processo. O Ilê Axé é repleto de símbolos. Os objetos rituais dos orixá, os objetos de barro e louça, de metal e palha da costas, roupas e indumentárias, fios de conta e panos da costa, dentre outros, e fazem parte de um intricado sistema de símbolos que tem por finalidade última sacralizar o espaço, criando o temenos propício. Em um candomblé queto, por exemplo, não se verão imagens de santos católicos, mas sim objetos de barro e louça enfeitados, obviamente, que são os assentamentos dos orixás. É a sua presença material e é a fonte desse axé. Todo assentamento tem o seu otá, é a pedra fetiche, em que fica imantado a força mística do orixá. Cada santo tem uma pedra bruta específica
que lhe corresponde e é responsável por reter o axé do orixá. A respeito disso, Aniele Jafé nos diz que, abre aspas, sabemos que mesmo a pedra não trabalhada tinha um significado altamente simbólico para as sociedades antigas e primitivas. Pedras naturais e em forma bruta eram muitas vezes morada de espíritos ou de deuses. Fecha aspas. Este é um elemento simbólico e ritualístico importantíssimo para que se possa cultuar o orixá, pois ele é a presença material deste orixá. E é em frente a estes assentamentos é que serão depositadas as comidas votivas e se farão as saudações. Outro elemento muito importante são os atabaques, que se chamam rum, rumpi e lé. São considerados personalidades em si mesmas, uma vez que sua confecção requer técnicas e rituais específicos, recebendo sacrifícios propiciatórios para que possa evocar os orixás quando tocados. Estes toques são determinados para cada orixá e têm íntima relação com os mitos próprios e as danças de cada divindade. Podemos então nos reportar, digamos assim, a três categorias simbólicas: os símbolos plásticos, a que já nos referimos, os símbolos sonoros e os símbolos sinestésicos, incluindo nessa categoria as danças e o gestual específico do rito. Sem comentarmos aqui os símbolos verbais, as rezas e oriki orixá, as orações que podem ser faladas ou cantadas. Neste tema, não é isso que vai ser abordado. Então, os símbolos sonoros eles têm a finalidade de evocar, louvar e chamar os orixás para que ocorram as suas manifestações no mundo humano. A música ritual altera o estado de consciência dos adeptos, de maneira que estes podem entrar em contato com os orixás através do bolar no santo, como ele chama. Eliade faz uma afirmação com referência aos xamãs, que muito bem se enquadra no que nós estamos aqui expondo. Abre aspas. Contudo, a experiência básica é estática, e o meio principal para obtê-la é, como em outras áreas, a música mágico-religiosa. Fecha aspas. Desde a antiguidade, o homem primitivo se utilizava da música para convocar o espírito protetor tribal. Isto é conhecido como magia ritual. E uma vez atraído de lugares distantes para comungar com ele. Neste processo, a música é muito importante, seja em forma de sons de objetos sagrados, de cânticos, ou de sons de instrumentos consagrados para tal. Todo período de treinamento em qualquer religião iniciática é penoso, devido à disciplina, ao treinamento e aos regimes especiais. Nas religiões de orixá não é diferente, e nessa conjuntura, a música supera esse problema e estabelece um elo entre a disciplina longa e tediosa e a transformação interior catártica subitamente induzida. E deste ponto, podemos passar a afirmar de Tami, que diz assim, abre aspas, é difícil encontrar uma única fração do corpo que não sofra a influência dos sons musicais desses atabaques. Fecha aspas. E entrar nessas considerações sobre essa terceira categoria simbólica que vem ser a dança e os gestos. Redinha afirma que, abre aspas, as cerimônias de caça, as práticas curativas, as exéquias, os arraiais de guerra e os diversos ritos empregam a dança largamente. Em alguns casos, as danças são mímicas
o que lhes confere um valor de linguagem coreográfica na comunicação ritualística do homem com o sobrenatural. Já se sabe que a música influencia o corpo físico, induzindo-lhe alterações de um lado, que afetam os níveis de consciência, e do outro, que proporcionam movimentos. Então, nós podemos listar, além da dança dos orixás, a dança derviche, as danças sagradas do budismo tibetano, bem como os movimentos mágicos encontrados nas práticas de pagelança e até mesmo em cultos neopentecostais. Por outro lado, as relações entre cinesiologia e a busca da integração fisiopsíquica foi pesquisada em nosso meio por Feto Sandor e seguem pelas mãos dos seus colaboradores. Tratando-se mais especificamente do nosso assunto, a música e a dança na religião dos orixás, ela tem o intuito de abrir canais de comunicação com o mundo inconsciente e funcionam como uma via de mão dupla. Facilitam esse contato, mas ao mesmo tempo controlam suas manifestações e limitam seu tempo. Podemos observar bem este fato nas festas públicas, em que há cânticos de abertura e inovação dos orixás, bem como cânticos de despedida e de encerramento. O espaço do Ilê Axé é um têmenos, é um espaço sagrado que regula e coordena a manifestação psíquica dentro de limites rígidos de ritos e hierarquia explícita. Delimita-se, assim, dois eixos da experiência, o tempo e o espaço. Um dos pontos mais polêmicos é, sem dúvida, a questão dos sacrifícios animais que se verificam no culto dos orixás. Para que possamos abrir essa discussão, faremos referência a Hölderlin, citado por Jung no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que diz assim: vergonhosamente, uma força arrebata-nos o coração, pois todos os deuses exigem oferendas. E quando nos esquecemos de algum, nada de bom acontecerá. Isso está no livro do Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, na página 308. Eu vou terminar aqui esse vídeo 14, parte A, e vou dar seguimento, então, ao vídeo 14, parte B. E o assunto vai ser os sacrifícios e os rituais. Um fortíssimo abraço a todos.